Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. E temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, onde você vai encontrar muito, mas muito conteúdo, se você estiver já na jornada de autoconhecimento. Se você estiver realmente se comprometendo com sua felicidade, com sua alegria, em encontrar o seu propósito ou em colocar, em exercitar, né, seu propósito diariamente. Que é isso que eu venho fazendo aqui no canal. Eu venho partilhando com vocês o meu propósito pessoal, que é o compromisso com a expansão da consciência. Todos os artigos que você vai encontrar no site, escritos, e os vídeos, o foco é essa ampliação da consciência, é ver além, ver por trás da aparência, compreender as leis de Deus, compreender o que Deus quer para a gente a cada momento, em cada uma das áreas da nossa vida, no trabalho, com as pessoas, em nossa própria busca pessoal, na relação com a natureza, com os animais. Tudo existem leis. E essas leis, elas precisam ser respeitadas para que a gente possa viver bem. Para que a gente possa ter saúde, a gente precisa se conhecer. Como funciona nosso corpo físico, como é o fluxo das nossas emoções, como lidar com os nossos pensamentos sem se deixar levar ou arrastar por nenhuma dessas áreas, desses espaços, dessas dimensões. Eu fiz recentemente uma série bem legal. Vivemos em várias dimensões. Assista, veja, procure aqui no canal. Vivemos em várias dimensões, onde eu falo como é que cada uma dessa dimensão vai influenciar a nossa vida no todo, o nosso bom viver ou o nosso mal viver. Hoje eu quero começar uma série, estou começando uma série sobre relacionamentos. A arte de se relacionar. Eu considero uma arte muito delicada, porque envolve uma série de conteúdos que nós ainda não temos clareza sobre eles. Muitos desses conteúdos estão aqui dentro do nosso inconsciente, foram forjados, foram elaborados, construídos com base em experiências que nós hoje não lembramos, não conseguimos ter lembrança clara sobre os acontecimentos. E tudo, gente, que a gente não lembra, repercute de uma maneira determinista na nossa vida. São os conteúdos que foram mais traumáticos e que nós escondemos em épocas que a gente não pôde enfrentar a situação. Nós guardamos, nós escondemos da nossa consciência, mas eles estão aí, executando um filme, sabe? Um filme que se repete, se repete, se repete através das nossas atitudes. Então, nós estamos sempre agindo ou reagindo à vida conforme o que a gente guardou, o que está impresso em nosso corpo. Outra série legal que eu indico a vocês. Agindo ao invés de reagir. Porque o que eu estou querendo dizer, e eu já disse muitas vezes aqui no canal, e faz parte do processo de ampliar a nossa consciência, é conseguir enxergar esses padrões que estão aí obscuros e que muitas vezes faz com que a gente entre em conflitos, em brigas, principalmente em nossas relações. Querendo provar para o outro ou para a outra que nós estamos certos, que o outro está errado, que o que aconteceu foi causa do comportamento que ele teve ou ela teve com a gente. Olha, tudo que acontece implica dois lados. Nesses dois lados, nós vamos precisar esclarecer o nosso e respeitar o outro. Vamos dizer, eu estava conversando com uma amiga ontem e ela considera um acontecido que teve em nossa amizade, uma situação que aconteceu em nossa amizade faz mais ou menos, acho que 15 anos. E
fiquei chateada com o comportamento dela e ela considera que a minha reação foi desproporcional à atitude dela, porque ela tinha o direito disso, daquilo. Certo. Ela está convicta que estava certa até hoje, que teve um comportamento correto e que eu agi, que eu fui intransigente, que eu fui incorreta. Olha, por mais que a gente já tenha conversado, nós não chegamos a resolver isso. Por quê? Porque ela considera que está certíssima e eu considero que estou certa. E aí você pode parar para pensar, então quem estaria errado? Se ela se considera certa e eu certa, quem está errada? Nesse momento, ninguém está errado, as duas estão certas. Por quê? Porque os valores que eu adoto para a minha vida, que orientam o meu comportamento, a minha atitude, o que eu desejo e o que eu não desejo da minha vida, são diferentes dos valores dela, dos valores, do que ela acha bom e ruim para a vida dela. Então, ela vai agir, ela vai se comportar de acordo com isso, com o que ela considera que é certo e errado. E, muitas vezes, o certo para ela é errado para mim. E o certo para mim pode ser errado para ela. Isso acontece. E é isso geralmente, que provoca muitos ruídos na arte dos relacionamentos. E aí, o que é que, para a gente continuar essa amizade, nós vamos ter que delimitar alguns espaços onde essas diferenças precisam ser respeitadas. Então, em relação ao que aconteceu, é necessário que a gente se preserve, que a gente não viva situações onde implique a emergência, né? onde vai surgir essa diferença. Então, essa diferença, cada uma, nessa situação, nós não poderemos conviver. Porque para conviver bem, nós vamos ter que fazer acordos. Se ela não tem disposição para fazer um acordo e entender a minha parte, e eu não consigo entender a parte dela, não é possível um acordo. E se nós duas e nós somos mulheres honestas, responsáveis e sinceras, nós vamos adotar uma atitude de respeito, não de desvalorização do outro, não de julgamento. Eu não vou julgar ela porque ela está errada, porque eu considero que ela deveria pensar assim ou pensar assado. Não. Eu respeito a maneira dela perceber e de reagir ou agir. E me dou ao respeito. Eu me dou ao respeito de reconhecer que a forma que eu agi e que eu entendo também tem o seu valor, que eu tenho o meu valor e eu quero conviver com as pessoas que respeitem essa maneira minha e eu ponho um limite para ela, não aceito o seu julgamento. É essa delicadeza entre a autoafirmação, o autorrespeito, o direito pessoal de viver de acordo com os próprios princípios e o respeito ao direito do outro que a gente vai conversar essa semana. Não é simples, porque como nós temos ainda um lado muito infantil, que deseja ser aceita, que deseja ser aprovada, que deseja ser amada, a gente acaba, eu já fiz muito isso, concedendo coisas que não devemos, sabe? Concordando com coisas que no fundo nós não concordamos. E toda vez que a gente concede algo que fere nossos valores, nossos princípios, nós estamos nos diminuindo, nós estamos nos desvalorizando. Não é o outro ou a outra que está fazendo isso, somos nós. No momento que a gente diz, olha, eu te entendo, eu te compreendo, não quer dizer que eu aceito o que você disse e está certo, não. Eu compreendo que a forma de você entender a vida levou você para esse lugar e você vive de acordo com isso. Então, eu respeito o seu destino e respeito o meu. Então, eu não vou abrir mão da minha convicção porque você pensa que está errada. Nem vou querer que você abra mão da sua convicção porque eu penso que você está errada. Nem uma coisa, nem outra. Podemos caminhar, né, dentro desse limite de compreensão, você com a sua, você com a minha, nos respeitando. Então, o autorrespeito e essa flexibilidade são doses que a gente vai precisar ajustar em cada um dos relacionamentos. No que eu não posso ceder?
Eu preciso descobrir o que faz parte da minha identidade que me assegura, que me fortalece, que eu preciso cuidar e preservar. Em que espaços eu devo flexibilizar, eu devo rever e devo ajustar a minha maneira de ver, de agir e de estar com as outras pessoas. Então é nessa dança entre ceder e reafirmar o que eu penso que a gente convive com os outros, convive com a gente mesmo e com os outros, e que a gente pode se perder. Se a gente não for esclarecendo os pontos que são importantes, que a gente quer na convivência com as pessoas, que tipo de atitude a gente pode tolerar, que tipo de atitude nós não queremos mais, que tipo de qualidades, de talentos, de atitudes nós admiramos, né? A gente tem que ir esclarecendo em nós e nos outros. É preciso fazer esse mapeamento em nós e quando a gente conseguir mapear em nós qualidades e dificuldades na relação com os outros, nós vamos inclusive ter mais facilidade de olhar para o outro e mapear o outro. E aí isso facilita, porque a gente vai ter mais informações, conteúdos, percepções para superar os gatilhos emocionais que irão ser disparados durante a convivência. Mas eu vou falar mais na frente, né, nos próximos dias, sobre esses gatilhos emocionais que são disparados durante a convivência e que muitas vezes faz com que lindas amizades terminem, casamentos terminem, as pessoas briguem dentro da família e se afastem. Então eu vou aprofundar como são esses gatilhos, porque eles existem, como a gente pode até desmanchá-los, ok? Agradeço muito a presença de vocês aqui no canal, o canal só se fortalece. Faço isso com muito carinho, muito amor, por mim e por vocês. Se você está aqui, não se inscreveu ainda, aqui embaixo é fácil se inscrever, só é clicar em inscrever-se, acionar o sininho para receber o aviso quando a gente coloca os vídeos. E se puder, deixe seu like, faça seu comentário, partilhe. Estamos aqui para partilhar e aprender juntos e juntas. Fiquem com Deus. Até mais tarde ou até amanhã.